Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar do caso do menino Hugo Ribeiro. Menino, né, na época que desapareceu, mas já está um homem adulto, né, com seus mais de 20 anos. Ele desapareceu no ano de 2007, quando ele tinha 10 anos, e ele morava em São Paulo. A gente já vai entender mais ou menos o que aconteceu, apesar de não ter muita informação, é um caso de desaparecimento. Então, tem ali, né, um momento, a última vez que ele foi visto, e ponto, não se teve mais respostas concretas sobre ele. E nada mais surgiu depois, né? Se você não sabe como funciona o canal, a gente traz casos assim, ou misteriosos, ou desaparecimento, né, que não tenha sido solucionado, não tem uma resposta, e a gente tenta entender através das cartas do baralho cigano, lembrando que eu não consigo dar todas as respostas, tá bom? Se fosse assim, eu levava, né, nas autoridades e resolvia o problema, mas infelizmente eu não posso. Mas, na maioria das vezes, como eu sempre digo, a gente consegue compreender o cenário, né? O que realmente aconteceu e descobrir o que pode estar por trás disso. E, principalmente, uma perspectiva aí de futuro. Se ele pode ser encontrado ainda ou não, né? O que vai acontecer, o que pode acontecer. Se as autoridades podem descobrir aí o que aconteceu com ele, tá bom? Então, é isso. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, verifica a sua inscrição, se você já tiver inscrito, ativa o sininho de notificação que aí o YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo aqui na tela para vocês. Tem um link também aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E vamos começar o nosso caso de hoje. Então, Hugo Ribeiro tinha 10 anos quando ele desapareceu no ano de 2007 em São Paulo. Ele tinha o costume de ir para a escola, ao que tudo indica, ele voltava a ir da escola por volta das 3 horas da tarde. Ele voltava, fazia suas tarefas, se tinha alguma coisa para fazer em casa. E depois, quando não, ele ia ali pra frente de casa, parece que era a cunhada da mãe que tomava conta dele, que a mãe trabalhava. Se eu não me engano, ela era sozinha, né? Era só ela e o Hugo, no caso, não se relacionava com ninguém. E parece que já estava separado do pai dele. Então, a mãe trabalhava e a cunhada dela tomava conta do menino. Aí, parece que a cunhada morava em cima da casa da mãe, da casa deles, né? Enfim. Então, o Hugo ele tinha o costume de brincar na frente de casa. E aí chegava um momento que a cunhada da mãe dele mandava, né, pedia para ele entrar, que já estava na hora dele entrar. E parece que ela fez isso, só que geralmente ela pedia para ele entrar da casa dela, né, porque ela falava para ele entrar e ele continuava ainda lá na porta. Então, ele brincava ali com outras crianças, as outras crianças entraram e ele continuou lá. E quando a cunhada da mãe dele chama ele para entrar, ela não percebe que ele não tinha entrado, porque sempre ele tinha o costume de fazer isso. Ela mandava ele entrar, ele ficava indo um pouquinho ali, não entrava naquela hora, ela falava de novo e ele entrava. Só que ela achava que ele tinha entrado para dentro da casa dele, então ela ficou tranquila. Só descobriram que, de fato, ele tinha desaparecido quando a mãe chegou. A mãe chegou, ele não estava em casa, e aí ela foi até a casa da cunhada dela, e ela foi e falou assim, não, eu pensei que ele já tinha entrado, né, porque eu falei para ele entrar e tudo mais, mas ela não tinha descido para verificar, enfim. Então, aí começou a procura, né, a busca sem fim, avisaram as autoridades, e tudo isso que a gente conhece em casos de desaparecimentos, né? Teve, inclusive, ela disse que chegou a receber ligações de uma moça dizendo que estava com o Hugo, mas na verdade foi descoberto ali, inclusive as autoridades pegaram ela, não sei se ela foi presa, enfim. A gente sabe que não fica preso, né, por muito tempo, mas que ela só estava ali tentando se aproveitar da situação. Então, nada de concreto apareceu e a mãe não tem respostas até hoje do que pode ter acontecido com ele. Então é isso.
tá? A gente vai ver aqui agora, através das cartas, o que pode ter acontecido de fato nesse caso, tá? Com esse moço, né, hoje em dia. Vamos ver aqui o que pode ter acontecido com o menino Hugo Ribeiro no dia do seu desaparecimento. Vamos lá. Ai, gente, meu Deus do céu, né? Eu acho que o que fica mesmo de lição para todos os casos que a gente já viu aqui de desaparecimento além de, obviamente, a gente não tirar os olhos de cima das crianças nem um minuto, ter muito cuidado com as pessoas que cercam a gente, sabe? Ninguém é de confiança, a gente não pode confiar em ninguém 100%. Muitas vezes o inimigo mora ao lado, né? Exemplo, né? Vide caso de Ana Sofia e vários outros em que eu repeti aqui pra vocês que quem fez era uma pessoa conhecida, que quem fez era uma pessoa próxima. Então, muito cuidado. Quem tem filho, a gente sabe que, né, há um tempo atrás, isso era muito comum, deixar crianças brincando na frente de casa, né, sem supervisão, por exemplo. Ao que tudo indica, como eu falei, sim, parece que tinham pessoas ali que ficavam com ele, mas no momento em que todo mundo entra, deviam ter colocado ele pra dentro também. Não tivessem deixado ele ali sozinho, eu não tô querendo culpar, mas é o que eu tô falando. Serve de lição, mas eu tenho certeza que a pessoa, quando passa por uma situação dessa, inclusive, né, ela mesma se sente culpada por isso. Mas tem coisa que não tem como a gente prever, né? Esse tipo de situação quando acontece. Mas eu tô falando que o conselho fica, né, para vocês que estão assistindo, para vocês que veem essa história se repetir, né, cada vez mais. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado. E nem que a gente tenha que se sentir neurótica, que a gente tenha que ficar neurótica. É melhor excesso
de cuidado do que a falta dele. Infelizmente, nesse caso também. Nesse caso também, eu vejo que sim, foi uma pessoa próxima. Inclusive, sabia da rotina. Provavelmente deve ter esperado alguém que estava ali com ele, né? Provavelmente as outras crianças. Eu não sei se tinha alguma mãe. Eu não sei se a cunhada da mãe, por exemplo, estava ali. E aí ela diz pra ele entrar. Ele não entra, né? Ele acaba não entrando. Ela vai pra casa dela. Depois ela fala pra ele entrar de novo. E ela acha que ele já foi. Mas eu não sei se tinha alguém ali junto com ele, além das crianças, algum adulto, por exemplo, algum responsável, e percebem o momento que ele fica sozinho ali. Inclusive, isso já poderia ser um hábito, porque eu vejo que era de fato como se soubesse a rotina, sabe? Além de tudo. Ai, gente, e eu vejo, eu não sei, por exemplo, não tem nada que me diga que essa pessoa morava ali, tá? Nada que me diga isso. Porque até mesmo eu vejo muito mais na intenção de ir já por conta do menino. Tá? Já nessa intenção de ir pra lá, pra próximo da casa dele. Não que morava ali ou era vizinho, alguma coisa do tipo, não tem nada que me diga isso, muito pelo contrário. Eu vejo isso de ir até lá e observar e tudo mais, esperar um momento propício. E, gente, infelizmente eu não vejo essa criança com vida. Nessa criança hoje em dia já estaria um moço, né? Mas eu não vejo. Inclusive, tudo pode ter acontecido assim muito rápido, no sentido dele não ter se mantido com vida. E aí, é o que eu falo sempre com vocês, né? Muitas vezes, por mais que eu explique toda a situação, aí as pessoas ficam perguntando, mas o porquê e tal. Motivação muitas vezes tem, muitas vezes é financeiro, no sentido de repente, fazer alguma coisa para conseguir, ou de repente um resgate, ou pegar a criança para colocar em algum tipo de trabalho não remunerado, sabe? Tem um intuito, um plano principal. E muitas vezes, gente, o que tem de pessoas, eu não sei se eu posso ficar falando o nome aqui, mas de pessoas que simplesmente e apenas tiram a vida de outras pessoas só pelo gosto de estar fazendo aquilo. Inclusive, se eu não me engano, eu não sei muito bem da história, mas eu lembro, até mesmo que vocês me sugerindo esse caso, inclusive é um dos casos que eu pretendo trazer aqui, de alguém que tirou a vida de alguém só porque queria saber como era, ou até mesmo queria descobrir se era psicopata, por exemplo. Então vocês entendem, muitas vezes não precisa muito de uma motivação. Às vezes é por pura maldade. E muitas vezes é pelo puro prazer de fazer aquilo. Prazer físico mesmo. E por isso que muitas vezes a gente olha e a gente pensa que até mesmo algum tipo de abuso aconteceu em nível íntimo, né? Se é que vocês entendem. Mas muitas vezes não. Às vezes a pessoa não precisa chegar às vias para ela ter o prazer dela. Consegue entender? Gente, eu sei, é inimaginável esse tipo de coisa, mas existe, tá? Então eu vejo de fato isso acontecendo. Alguém de fato, eu não acredito também que sozinho, tá? Que essa pessoa tenha feito isso sozinho. Muitas vezes até mesmo casais fazem isso. Tem mulher que pega criança pro marido. Eu tô falando isso só para vocês compreenderem o cenário, tá? Para vocês não acharem que é maluquice da minha cabeça. Então, é isso, gente. Eu vejo muito esse cenário, assim, eu não vejo que a pessoa estava sozinha ou que fez isso sozinho, mas inclusive teve, eu acredito que uma mudança de plano aí,
tá? Pode ser que eles tivessem um objetivo, por exemplo, até mesmo de conseguir algum dinheiro com a criança, eu não sei se pedir resgate ou coisa do tipo, mas houve uma mudança de plano, tá? E aí simplesmente resolveram colocar aí um fim. E depois eu vejo de fato sendo oculto, tá? Uma ocultação aí acontecendo, inclusive provavelmente até mesmo um processo para dificultar algum tipo de identificação, por exemplo, tá? Mas é isso, gente, tem nem o que falar. Tem nem o que falar, foi alguém realmente próximo ou próximo da família conhecido, tá? Até mesmo porque, principalmente quando a gente vê um cenário em que a criança possivelmente não foi com muito esforço, por exemplo, ou relutou, pode ser até mesmo que tivessem inventado alguma coisa a respeito da mãe, porque sabiam da rotina. A sua mãe falou pra gente te buscar, que não sei o que, ou pra encontrar com ela, ou pra algum outro motivo, pediu, entende? Ou aconteceu alguma coisa com a sua mãe e a gente tá te levando, coisas do tipo, mas provavelmente por já conhecer, ele não foi com muita dificuldade, principalmente que devem ter inventado alguma coisa pra ele a respeito da mãe. Ou a sua mãe vai demorar mais um pouco, não vai sair agora do trabalho e pedir pra gente levar você pra lá. Entendem? Porque, gente, isso, as cartas estão me dizendo claramente, tá? Ó. Além de todo o resto, só pra vocês terem aí a confirmação, principalmente quem conhece, tá? Alguém, sim, que a criança conhecia. Agora, eu acho que só resta a gente ver aqui se será descoberto algum dia, né? Se será encontrado e descoberto o que de fato aconteceu com ele. A mãe dele vai conseguir ter uma resposta sobre ele. As autoridades vão encontrar ou vão solucionar o caso. O futuro, né, dessa situação. Muito estranho, gente. As autoridades vão conseguir encontrar ou descobrir o que de fato aconteceu com ele. Olha, muito difícil, tá, gente? Muito difícil mesmo. Muito difícil de conseguirem chegar a uma conclusão, tá? Uma conclusão, assim, real. É porque até mesmo pistas podem aparecer, por exemplo, alguma coisa, mas uma conclusão de fato conseguirem encontrar, bem complicado de fato, mas tem um fator positivo, tá?
pode ser, sim, que ainda tenha uma saída para isso, positiva. Pode ser que tenha um fim positivo no sentido, né, de pelo menos a mãe ter uma resposta, tá? Porque eu acho que também é muito pior ficar na dúvida eterna. A gente vê que pais partem desse mundo sem ter uma resposta. Então, eu acredito que de alguma forma, principalmente através de exames de DNA, podem chegar, sim, de fato, à identificação, né, ao paradeiro, enfim, de encontrarem alguma coisa a respeito do Hugo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Mas eu vejo alguém encontrando alguma coisa. Eu não sei se alguma busca pode ser feita em algum lugar ou durante algum processo em algum lugar algo seja encontrado e descoberto e aí haja, né, tenha uma pista, alguma coisa que se refira a algo e aí através de exame podem ter essa confirmação. Eu vejo que tá difícil, complicado, muito tempo pode se passar, assim como já se passou, né? Mas não está tudo perdido, tá? Não está tudo perdido. Inclusive, tem sim chance de que encontrem alguma coisa, mas é o que eu falei. Uma conclusão eu acho difícil, porque dificilmente, mesmo que encontrem alguma coisa, uma pista que leve a encontrarem alguma coisa a respeito dele, eu não sei se, por exemplo, vai levar ao que de fato aconteceu, descobrir quem fez. Consegue entender? É isso, tá? Mas eu acho que ainda tem aí novidades, algo para surgir a respeito desse caso e tomara que sim, porque essa moça ela precisa de respostas, né? A mãe merece respostas a respeito disso. Então é isso, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado tudo claro na medida do possível, dentro das limitações. Qualquer dúvida que tiver ficado, ou se você tem alguma coisa a acrescentar aqui a respeito desse caso que eu não saiba, que eu não tenha dito, é só colocar aqui nos comentários. Não se esqueça do like também e até a próxima.